Olá, liebe Leute. Meu nome é Sandro Figueiredo, sou professor e tradutor de alemão, e este é o canal Alemão com Sandro. O vídeo de hoje faz parte de uma série que eu lancei aqui no canal sobre as 4 declinações do alemão. Hoje nós vamos falar sobre o patinho feio das declinações, o genitivo. Aquela declinação que muita gente se esquece, muitos nem pensam que existe ainda, né, que não se usa mais, mas ela está viva e ainda é bastante usada. Isso vocês vão ver no vídeo de hoje. Então, acompanhem o vídeo de hoje sobre 5 perguntas sobre o genitivo. Vamos então para o vídeo de hoje. Como eu falei anteriormente na introdução, um vídeo sobre o genitivo. O genitivo, o patinho feio das declinações, aquele que é esquecido até mesmo pelos falantes nativos. Vamos lá então, 5 perguntas sobre o genitivo no alemão. Lembrando que esse vídeo faz parte de uma série sobre as 4 declinações. Nós temos aqui no canal vídeo sobre o nominativo, acusativo, genitivo e o dativo. Se você tiver interesse, quer saber um pouquinho mais sobre as declinações, só procurar o vídeo aqui no canal. Aproveito já para pedir para vocês que compartilhem o vídeo com seus colegas, com seus amigos que estudam alemão e também, se possível, se tiverem interesse, se inscrevam aqui no canal para ficar sabendo das novidades. Vamos lá então para o tema do vídeo de hoje. O tema do vídeo é genitivo, como foi dito. E a primeira pergunta que a gente tem é: o que é, afinal de contas, genitivo? Genitivo, essa palavra, né, vem do latim genitivus, é o caso gramatical que expressa posse ou origem. Esse mesmo termo deu em português, por exemplo, a gente tem geração, né, gerador, genitor, né, tem toda essa mesma origem também, que indica então uma posse ou de onde algo provém. Vamos ver esses dois usos do genitivo, tanto indicando posse quanto indicando origem. No primeiro caso, nós temos a frase em alemão: Das Auto meines Vaters, das Auto meines Vaters. Então, o carro do meu pai. Então, do meu pai está no genitivo, indicando a posse. O mesmo acontece com der Sohn meiner jungen Schwester. Der Sohn meiner jungen Schwester. Então, o filho da minha irmã mais nova. Então, indica também a origem do filho é o filho da minha irmã mais nova. Então, nós temos a posse com meines Vaters e a origem com meiner jungen Schwester, mostrando então as duas possibilidades de uso do genitivo. Próxima pergunta: todo verbo alemão pede um genitivo? Não, né? Aliás, pouquíssimos verbos, praticamente nenhum verbo pede genitivo. Nein. Pouquíssimos verbos alemães pedem diretamente um genitivo. Um exemplo aqui para vocês: Das bedarf einer Erklärung. Então, isso demanda uma explicação. Demanda, exige uma explicação. Percebam que é uma construção que já é meio erudita, já não é algo muito usual na língua falada, e essa é uma característica, aliás, do genitivo. O genitivo vai ser muito mais usado em textos técnicos, textos filosóficos, por exemplo, e muito pouco na língua falada. Então, aqui a gente já percebe que até os verbos que pedem diretamente o genitivo não são verbos que a gente usa normalmente no nosso cotidiano. Bedarf, que, por exemplo, né, a gente vai usar muito pouco. Só os verbos, então, pedem o genitivo no alemão? Não, não são só os verbos. Mal pedem, aliás, os verbos, né? A gente tem também preposições. Algumas preposições pedem um complemento obrigatório no genitivo. E quais são essas preposições? Aqui é a pequena lista para vocês. Statt oder anstatt, podem aparecer nas duas formas. Trotz, während e gegen, e wegen. Já ia falar no gegen. Gegen é acusativo. Então vamos lá. Anstatt oder statt, trotz, während e wegen. Então essas preposições pedem um complemento direto no genitivo. Vamos a um exemplo aqui com a preposição trotz. Trotz des schlechten Wetters gehen wir spazieren. Also, trotz, apesar des schlechten Wetters gehen wir spazieren. Apesar do tempo ruim, nós vamos dar um passeio. Então percebam que esse do tempo ruim está aparecendo então como um complemento no genitivo. Só os artigos são declinados no genitivo? Não, não são só os artigos que são declinados no genitivo. Além dos artigos, os pronomes, os adjetivos e os substantivos, sim, os substantivos, mas apenas os masculinos e neutros, também são declinados no genitivo. Vamos ver o que acontece com os substantivos
masculinos e neutros. Por exemplo, aqui a gente tem der Titel des Buches, der Titel des Buches. Então, o título do livro. Livro originalmente é só Buch, então das Buch. E aqui no genitivo, des Buches. Então, percebam que acrescentou um E e um S. E no caso de baixo, então a gente tem das Haus meines Vaters, das Haus meines Vaters. Perceba então que a gente tem masculino Vater, der Vater, e no genitivo ficou meines Vaters, com um S no final. Então pode tanto acrescentar um ES ou um S por uma questão de pronúncia, às vezes acrescenta o E também. Mas perceba então que tem essa marca no substantivo. O substantivo também é declinado no genitivo, mas apenas os substantivos masculinos e neutros. No singular, tá? No plural não. Então, o genitivo não é mais usado? O genitivo é muito pouco usado, principalmente na língua falada, como eu disse anteriormente, muito mais na escrita. Já houve quem decretou a morte do genitivo, como nós temos aqui o caso desses dois livros, que vocês podem acompanhar, que ele diz: Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod, né? Mostrando então que o dativo é a morte do genitivo. E é mais ou menos isso que aconteceu na língua falada. Na língua falada, a gente usa muito mais o dativo do que o genitivo. Na língua falada, raramente se usa o genitivo. Em muitas situações, usa-se o dativo em seu lugar, como, por exemplo, aqui, das Haus meines Freundes. Então, usando como genitivo, a casa do meu amigo, das Haus meines Freundes, ou então usando com o dativo, né, que é o que todo mundo vai usar na língua falada, das Haus von meinem Freund. Então, com o genitivo, meines Freundes, e no dativo, von meinem Freund. Na língua falada, muito mais a segunda opção, e isso, para muita gente, já é, né, decretada a morte do genitivo. Mas o genitivo segue vivo, firme e forte aí na língua escrita, principalmente nos textos técnicos, textos da área jurídica, da área de engenharia. Vocês vão encontrar muito genitivo ainda. A última pergunta, nossa pergunta bônus de hoje: como se usa o genitivo com nomes próprios? Então, com nomes próprios, a gente faz uma coisa bem simples. Basta acrescentar um S ao final do nome. Por exemplo, Marias Freund heißt Stefan. Então, o namorado ou amigo da Maria se chama Stefan. Então, basta acrescentar o S ao final do nome. E se o nome já terminar com S, você pode colocar só um apóstrofe, não precisa colocar um S a mais, mas normalmente não se usa, não é muito usual isso no alemão. Mesmo quando o nome termina com S, para evitar já esse tipo de problema, o pessoal costuma colocar um von, né? Já fica Hans, né? Em vez de você duplicar o S, que ficaria errado, vai colocar von Hans para evitar já definitivamente qualquer ambiguidade. Mas com nomes que não terminam com S, basta a gente acrescentar então o S, que já dá essa ideia então do genitivo. Bom, esse foi o tema do vídeo de hoje. Se você quiser saber mais sobre o assunto ou tiver mais dúvidas de alemão, basta deixar um comentário que a gente faz um vídeo especificamente para ajudar você. Quer saber mais então? Assine lá o nosso canal e fique por dentro das novidades. Esse foi o tema de hoje. Acompanhe nossas publicações. A gente fica por aqui und bis bald.